Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguma pessoa se aproximar de você hoje, um amigo ou uma amiga, um parente ou alguém que você nem conhece, se aproximar de você e pedir essas informações, me explique quem é Deus. O que você diria? Quais seriam os seus argumentos? Será que eles seriam bíblicos? Você teria argumento ou não? Falo isso porque esse livro aqui pode te ajudar e muito. Esse é um livraço que tem me ajudado e tem feito a minha cabeça explodir todas as vezes que eu me aproximo dele. São os atributos de Deus escrito por A.W. Pink. É um livro muito bom e que nos introduz minimamente num conhecimento acerca de Deus. Claro que nós não conseguimos esgotar, ou seja, a teologia em si, ela é uma boa ferramenta nesse quesito de estudarmos acerca de Deus. Claro que na teologia nós não estudamos Deus, porque quem pode colocar Deus em um laboratório e dissecá-lo, ou seja, conhecer tudo sobre ele? Não, Deus ele é eterno. Então a teologia fornece a nós algumas ferramentas para que nós possamos conhecer sobre Deus, aquilo que por graça ele decidiu se revelar a nós. Nesse livro aqui, nós obtemos aproximadamente 19 atributos acerca de Deus. 19 atributos acerca de Deus. E nesses atributos nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que significa isso, Douglas? Basicamente, os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus decidiu comunicar a nós, compartilhar conosco. Nós vamos ver que um dos atributos que Deus decide comunicar conosco é a santidade de Deus. Assim como Ele é a fonte da santidade, Ele, por graça, decidiu também dar a oportunidade ao ser humano de se parecer com Ele por meio do processo da santidade, do hábito da santidade. Nós vamos ver outro atributo que Deus comunica, compartilha conosco, que é a bondade, assim como Deus é bom, por sua graça e misericórdia e pela ação do Espírito Santo, nós podemos produzir esse fruto, ou seja, Deus comunicou conosco a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a santidade. Outros atributos que Deus não comunicou a nós, que está aqui também nesse livraço, um deles é a imutabilidade de Deus, um atributo extraordinário, que significa o quê? Deus não muda. Outro atributo incomunicável é o que nós vamos estudar agora a respeito do conhecimento de Deus. Eu convido a você para ficar até o final desse vídeo, para que nós possamos, nessa série dos atributos de Deus, que eu quero postar aqui semanalmente um vídeo para nós conhecermos mais a Deus, para que a gente possa se aprofundar no conhecimento de Deus por meio das Escrituras. Um outro atributo que ele não comunicou a nós é a sua onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Claro que nós temos um conhecimento, só que o nosso conhecimento é limitado. Deus compartilhou, de certa forma, conosco um tipo de conhecimento para que nós possamos conhecê-lo mais por meio da palavra de Deus, explicar às pessoas, argumentar com as pessoas acerca de Deus. Então temos, só que a onisciência Deus não comunicou conosco. E esse é um atributo especial de Deus. É um atributo não comunicável, a onisciência de Deus. E a W. Pink diz aqui: Deus é onisciente, que significa o quê? Que ele conhece todas as coisas. Todas as coisas elas são possíveis, todas as coisas elas são reais e todas as coisas ou todos os eventos são conhecidos por Deus. Ou seja, ele conhece tanto o passado conforme ele conhece o futuro, assim que ele conhece ou da mesma forma que ele conhece o presente.
Então, passado, futuro é a mesma coisa para o Senhor, conforme ele conhece o presente. Olha que coisa infinita. Então, isso faz parte da soberania de Deus, isso faz parte da onisciência de Deus. Porque o homem, ele não é onisciente. Uma das características, uma das principais marcas é porque o homem, ele é colocado em blocos diferentes, no sentido de nós temos o passado não mais como temos o presente. E nós temos o futuro não como temos o presente. Ou seja, o passado está em um bloco, o presente está em outro e o futuro em outro bloco. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Ele vai se revelando a nós. E o passado nós não temos condição de fazer mais nada. Mas para Deus, ele tem passado e futuro conforme ele tem à sua disposição o presente. Isso faz parte da soberania de Deus, da onisciência de Deus. Ele conhece todas as coisas, conforme diz o autor. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida e de todos os seres que há no céu, na terra e também debaixo da terra, mundo dos mortos e até no inferno. Olha que coisa extraordinária, olha que atributo que traz para nós alívio e nos tranquiliza cada vez mais. Deus, ele é onisciente. Sendo onisciente, ele tem à sua disposição os pormenores de todas as vidas. Então, aquilo que você pensa que é mínimo para você, aquilo que você pensa que Deus ele nem vai dar atenção, tenha certeza, a cada pormenor da sua vida, ele tem o conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece também até aquilo que está em trevas, conforme diz Daniel 2:22. Olha que coisa magnífica e que traz para nós temor e tremor. Temor e tremor. O autor continua dizendo: nada escapa à sua atenção, nada pode ser escondido dele, não há nada que ele esqueça. Meu Deus, é por isso que nós não somos deuses, porque nós estamos longe disso, muito longe. E Deus, ele é Deus porque ele também é onisciente, ou ele possui o atributo da onisciência, que significa que ele não se esquece de nada, ele sabe de todas as coisas. Sabe aquele momento do seu nascimento que você até se esqueceu como foi? Deus estava lá, ele tem esse conhecimento, ele tem essa informação e ele tem toda essa imagem diante dele. Ele conhece todas as coisas e ele também não esquece daquilo que já aconteceu. É por isso que passado e futuro para ele é como presente. Para nós é passado o nosso nascimento, mas para ele é como presente, porque ele não está em bloco, ele é onisciente. Então, aquilo que você esquece, Deus não esquece. Você precisa de um celular para te lembrar, você precisa de uma agenda para te lembrar o que você precisa fazer, o que você necessita, mas Deus não esquece de nada. Isso traz para nós a maior segurança. É por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de oração a Deus, de conexão com Deus, porque aqui está escrito, conforme o autor diz, ele não se esquece. Então, se ele não se esquece, a oração nos faz estar conectados com aquilo que Deus não se esquece. A oração nos faz trazer à memória aquilo que nós esquecemos, mas Deus não se esquece. Bem, podemos dizer como salmista no Salmo 139:6: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Quem pode ser conhecedor das coisas e não esquecer como Deus? Os homens esquecem de você. Os homens esquecem de te promover.
Os homens esquecem do seu trabalho. Os homens esquecem de suas atividades. Os homens esquecem de tantas coisas, mas Deus, diz o salmista, tem um conhecimento elevado e de nada ele se esquece. Isso é maravilhoso porque quando nós nos encontrarmos face a face com Deus, pode ter certeza que cada mínimo detalhe que você executou para Deus e que caiu no esquecimento pelos seres humanos, Deus trará à sua memória, porque ele não se esquece. Ele não deixa batido, mas ele lembra de cada atividade, cada esforço seu. Ele continua aqui nos mostrando esse atributo maravilhoso que é o conhecimento de Deus. Ele fala: seu conhecimento ele é totalmente perfeito. Ele jamais erra, nem muda, nem passa por alto coisa alguma. Deus não erra. É por isso, ele é Deus, ele é divino, e sendo divino, ele carrega em si o atributo da onisciência. Sendo onisciente, isso significa o quê? Significa que Deus não erra nas suas escolhas, não erra nos seus caminhos. Por que não erra? Porque não há nada oculto diante de Deus. Se ele escolheu você, pode ter certeza, é porque ele não erra. E ele não erra por quê? Porque ele é onisciente. E ele é onisciente por quê? Porque ele conhece o passado, presente e o futuro ao mesmo tempo. Então você não é uma escolha errada de Deus, não. Você não é uma escolha errada se Deus te escolheu, porque Ele sabe que Ele pode trabalhar na sua vida para transformar você dia após dia. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E aqui já traz para nós um grande tremor. Por quê? Porque Hebreus fala, em Hebreus 4:13, que nós havemos de prestar contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo, de toda a nossa atividade, de todo o nosso trabalho, da falta do nosso trabalho. Então, que Deus possa nos dar capacidade de executarmos para a glória dele, para que nós, quando formos prestar contas a Deus, que ele pode olhar os trabalhos de nossas mãos e dizer: vinde, bendito filho meu, possuí por herança o reino que está preparado para você antes mesmo da fundação da terra. Nós possamos receber de Deus essa graça. E o autor continua: sim, tal é Deus a quem havemos de prestar conta. Sabemos que quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, ou seja, o Senhor conhece os seus mínimos detalhes. É interessante porque certa vez Jesus fala para os discípulos e para a multidão dizendo que Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele tem a conta de cada fio de cabelo. Deus também, ou seja, Jesus fala que não cai uma rolinha, um pássaro insignificante, comum, não cai morto que não seja da vontade de Deus. Se Deus ele é soberano para cuidar das coisas mais insignificantes que existe, como a queda de um cabelo, como a morte de uma rolinha, de um passarinho, de um pardal, você acha que Deus não vai estar cuidando de toda a sua vida? Ele cuida porque ele sabe de tudo, ele é onisciente. Cada um dos seus gloriosos atributos deveria torná-lo honorável a nossa apreciação. Nós temos que apreciar esse conhecimento de Deus. O autor continua dizendo aqui, ó, nenhum olho humano viu Caim assassinar o seu irmão, mas Deus, o Criador, testemunhou desse crime. Você estava lá, eu estava
Eu estava lá? Não, não estávamos, mas Deus viu. Deus também pôde ver o riso de Sara quando ela duvidou ou zombou de forma oculta em sua tenda da promessa de Deus, ou seja, ele conhece todas as coisas. Então ele vai dizendo aqui sobre a importância de nós aprendermos mais sobre a onisciência de Deus. Isso traz para nós tranquilidade, traz para nós alívio, traz para nós uma conexão maior com Deus. No entanto, a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolo para o crente em tempos de aflições, conforme viveu o nosso amigo Jó. Ele diz: mas ele conhece o caminho por onde ando. Jó 23:10. Mesmo passando por sofrimento, por dificuldades, pelo caos, Jó tem a coragem de declarar isso. Ele, o Senhor, conhece, sabe, é onisciente pelo caminho por onde eu ando. Pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente compreensível para os meus amigos, mas ele conhece. Pode ser profundamente misterioso para você. Pode estar sendo oculto o que você está passando para os seus amigos, mas lembre-se, ele é sabedor de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Que atributo sensacional! Que atributo que nos faz joelhar diante da grandeza de Deus e dizer: Senhor, nós é que não sabemos nada mesmo, que nós possamos nos moldar ao seu conhecimento e descansar, porque se o Senhor sabe onde vai agir, o Senhor sabe onde vai trabalhar, por quê? Porque ele conhece. Aí temos de fato esse estímulo para orar, conforme diz o autor aqui. Não há motivo para temer que as petições do justo não sejam ouvidas, ou que os seus suspiros e lágrimas não sejam notados por Deus, visto que ele conhece os pensamentos e, mais do que os pensamentos, ele conhece também as intenções do nosso coração. Então não há perigo de que um santo seja passado por alto no meio da multidão de súplicas que todo o dia e toda hora apresentam as suas variadas petições, pois a mente infinita de Deus é capaz de prestar a mesma atenção à multidão como se apenas um indivíduo estivesse buscando a sua atenção. O conhecimento de Deus é um atributo que tem que nos fazer orar mais a Deus. Porque, conforme diz aqui a W. Pink, ele sabe e ele vê multidões e multidões, dia após dia, hora após hora, orando a Deus. Então ele está diante dessa grande multidão, Deus, mas ele conhece o íntimo e o profundo de cada um, como se cada um daquela multidão fosse uma só pessoa. Então ele não colhe todas as orações ao mesmo tempo, como se houvesse um embolar de petições. Não, ele vê rios de pessoas, mar de pessoas, mas cada pessoa ali é única e especial. Cada petição é única e especial. Imagina só, eu e você orando a Deus e milhares de pessoas orando ao mesmo tempo e Deus sabendo o que é particular de cada um. Deus conhecendo o particular de cada um. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Muitas vezes a gente chega para pessoas
e confessa alguma coisa, alguma dificuldade, algum pecado, algum desejo, e aquela pessoa ora com a gente, passa-se um ano, se esquece. Talvez a pessoa ora por nós, ó, estou passando por uma grande dificuldade, uma tempestade e tal. A pessoa ora conosco ali, no outro dia ela já se esquece, vai orar por outras coisas e vida que segue. Deus não, Deus não. O autor aqui diz que Deus conhece todas as coisas, nada está oculto diante dos olhos de Deus. Tudo está à sua disposição. E no meio de multidões e multidões, você é como se fosse uma só pessoa para Deus orando. Ele continua dizendo sobre passado e futuro. Grande é o Senhor e soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu conhecimento. Quem pode medir o conhecimento de Deus? Quem pode entender? Salmo 147, 5. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado, em toda parte dos seus vastos domínios, e não apenas conhece por completo tudo o que agora está ocorrendo em todo o universo inteiro, mas também está perfeitamente ciente de todos os acontecimentos, do menor ao maior deles, que jamais acontecerão nas eras vindouras. O conhecimento de Deus tem do futuro, o conhecimento de Deus tem do futuro é tão completo, ou seja, o conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo quanto o conhecimento que tem do passado e do presente. E isso porque o futuro depende totalmente dele mesmo. Meu Deus, é para dar um nó na cabeça. Deus conhece o passado e o futuro tão profundamente conforme ele conhece o presente. E o futuro depende dele mesmo para acontecer. Ou seja, ele, por meio do seu conhecimento, decreta todas as coisas, por meio do seu conhecimento, governa todas as coisas. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele e imediatamente ele deixaria de ser supremo. Então não há nada lá no futuro que ocorra que não seja o quê? Que não seja a permissão de Deus. Olha o que o autor diz aqui. Se alguma coisa acontecesse sem a ação direta, sem o governo, sem a atividade de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria totalmente independente dele. O que é independente dele? O que vai acontecer no futuro que é independente de Deus? Nada é independente de Deus que vai acontecer no futuro. Ou seja, o futuro ainda não é uma realidade para nós, mas Deus já tem o controle do futuro, ele já tem todas as coisas à sua mercê, à sua disposição para acontecer. Então a pergunta que nos vem é: o conhecimento, a onisciência de Deus nos enche de quê? Você já parou para pensar a respeito disso? Bom, o autor diz aqui que o conhecimento infinito de Deus deveria nos encher totalmente de maravilha, de alegria. Quão exaltado é o Senhor acima do mais sábio dos homens. Pense aí no homem mais sábio que se tem no mundo. O homem mais sábio que já pisou, né, fora de Cristo, porque Cristo se encaixa nessa soberania e nesse conhecimento e nessa sabedoria. O homem mais sábio que já pisou nessa terra, Jesus ou Deus, está totalmente acima desses homens. Nenhum de nós sabe o dia que trará o futuro, ou seja, o futuro está totalmente coberto, mas ao seu olhar ele está desnudado. O futuro está desnudado, ou seja, ele conhece sim todas as coisas. O conhecimento infinito de Deus deveria nos encher também de quê? Além de alegria e maravilha, de reverência. Nada do que fazemos,
Nada do que dizemos ao mesmo tempo ou do que pensamos escapa à percepção daquele a quem temos de prestar contas. Assim como os atributos de Deus, especificamente o atributo do conhecimento ou da onisciência de Deus, traz para nós alegria e maravilha, ele tem que trazer para nós também total temor e tremor, porque nada o que fazemos, nada o que dizemos ou nada o que pensamos escapa da presença de Deus. Ele sabe de tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, verso 3. Ele observa todas as coisas. Que freio seria para nós se meditássemos nisso mais frequentemente, em vez de agir descuidadamente, diríamos como Agar: Tu, ó Deus, me vês. Gênesis 16, 13. Segunda versão da Bíblia que ele colocou. Tu, Senhor, me vês. Se nós tivermos, ou se nós tivéssemos consciência da onisciência de Deus, a nossa vida seria totalmente transformada. É por isso que o conhecimento de Deus molda a nossa vida, transforma a nossa vida, organiza a nossa vida. Porque imagina só se todos os dias nós pensássemos sobre isso. Nada do que fazemos, nada do que dizemos ou nada do que pensamos escapa da percepção daquele a quem teremos de prestar contas. Imagina se isso nós acordássemos de manhã pensando nisso. Bom, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou pensar não escapa de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Viveríamos uma vida totalmente diferente, não? Viveríamos uma vida santificando mais. Quando nós tivéssemos vontade de falar coisas que não agradam a Deus, pensaríamos: se eu disser, Deus ele sabe de todas as coisas. Porque ele já sabe porque eu estou pensando, mas eu não vou dar luz a esse pecado. Imagine se nós fôssemos fazer alguma coisa, alguma maldade contra alguém, nós pensaríamos: bom, Deus está olhando. Nada passa desapercebido de Deus. Então nós não faríamos mais. Então olha como o atributo da onisciência de Deus traz para nós maravilha, alegria, mas também traz para nós total reverência. E por fim, ele fala que a capacidade de conhecermos, de compreensão do conhecimento infinito de Deus tem que gerar em nós adoração. A onisciência de Deus tem que gerar em nós, em primeiro lugar, maravilhas, alegria. Em segundo lugar, o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus tem que gerar em nós reverência. E em terceiro lugar, a onisciência de Deus tem que gerar em nós adoração. Minha vida inteira deve estar exposta ante aos seus olhos desde o princípio, Senhor. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim o seu coração. Isso tem que trazer para nós um coração adorador. Deus olhou e ele previu, ele sabia das minhas quedas, dos meus pecados, das minhas reincidências, todavia fixou em mim o seu coração. Como a percepção disso deveria fazer-nos prostrar em admiração e adoração ao Senhor dia após dia. Que esse atributo possa edificar a sua fé. Que o conhecimento de Deus por meio da onisciência de Deus possa fazer com que você viva uma vida mais alegre, sabendo que Ele é conhecedor tanto do passado quanto do futuro, da mesma forma que Ele conhece o presente, que isso possa trazer alegria ao seu coração, mas não somente alegria, reverência ao seu coração, mas não somente reverência, adoração ao seu coração. Prostre-se diante de Deus, porque Ele conhece você.
Ele conhece todas as coisas que estão ao seu redor. Ele conhece o passado e ele conhece o seu presente. E mais do que isso, ele conhece e já está disponível a ele o seu futuro. E se você ficou até o final, deixe o seu comentário aqui abaixo, que eu quero saber quem estudou conosco a respeito desse atributo de Deus que é preciosíssimo. E continue aí assistindo todos os vídeos que eu deixei à sua disposição e que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Lembre-se, ele possui o atributo do conhecimento, ele é onisciente. Espero que esse atributo possa ter compartilhado fé no seu coração, maravilha, adoração e também reverência.